Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. O Senhor é a minha luz e é a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor, Ele é a força da minha vida. E de quem me recearei? Quando aqueles malvados, os meus adversários, os meus inimigos, eles investirem contra mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. E ainda que um exército me cercasse, o meu coração, ele não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Eu citei o Salmo número 27, do 1 ao 3. Davi, falando da confiança que ele tinha em Deus. E o anelo pela sua grande presença. E assim também deve ser nós. Dizemos ser cristão, nós devemos ter confiança total em Deus e anelar a sua presença. Eu quero desde já agradecer a Deus, porque Deus tem sido tão maravilhoso, Ebenezer, até aqui Ele tem nos ajudado, e que Deus possa continuar não abençoando só a mim, mas também a toda a nossa audiência espalhada por todo o planeta Terra aí. Que Deus abençoe. Eu quero desejar todos os nossos ouvintes, em especial também ali de Moçambique e em outras partes, que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor seja com todos. Quero dizer, informar, que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa vinda ainda não aconteceu. A segunda vinda, entenda bem, a segunda vinda, ela não aconteceu ainda, mas brevemente ela acontecerá, porque como o Senhor mesmo disse, lá no livro de São Mateus, no capítulo 24, verso 35, o Senhor diz: os céus passarão, a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar sem cumprir, né? Então, que Deus possa abençoar. Desejo nossos irmãos, todos os ouvintes, um bom dia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero meditar um pouquinho, né, sobre uma coisa que está quase praticamente extinta da face da terra. Nós vamos ler hoje no livro de São Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 21 até o 28. Mas queremos ouvir uma linda faixa musical com a dupla Canção e Louvor, Depois do Mar. Depois do Mar. Que Deus abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem horas que eu penso que não vou suportar e que esse deserto me sucumbirá. Tem horas que as lágrimas saem sem querer e que o coração quer parar de bater. Tem horas que não sei mais o que falar, então eu me ajoelho e só faço chorar. Me vejo sem saída pra continuar, pois bem no meu caminho
tem um grande mar. Voltar não posso, desistir jamais. O meu desejo é seguir, pois o meu alvo é logo ali. Sei que comigo Ele sempre está, e que jamais em nenhum momento me deixará. Vou me levantar, vou continuar, e esse mar de qualquer jeito vou atravessar, pois onde eu estou não é meu lugar, e o que Deus tem para mim está depois do mar. Depois do mar não vou chorar. Depois do mar eu vou sorrir. Depois do mar vou me alegrar. Depois do mar eu vou cantar. Vou me levantar, vou continuar, e esse mar de qualquer jeito vou atravessar, pois onde eu estou não é meu lugar, e o que Deus tem para mim está depois do mar. Depois do mar não vou chorar. Depois do mar eu vou sorrir. Depois do mar vou me alegrar. Depois do mar eu vou cantar. Depois do mar tem calmaria. Depois do mar tem alegria. Vou avançar, não vou parar. Depois do mar eu vou cantar. Depois do mar depois do mar tem alegria. Vou avançar, não vou parar. Depois do mar eu vou cantar. Depois do mar eu vou cantar. Depois do mar eu vou cantar. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Eu creio que nós vamos ser muito abençoados pela Santa Palavra de Deus. Que Deus possa explanar, abrir o entendimento, abrir a alma. Aqueles que estiverem enfermos vão ser curados. Os que estiverem oprimidos vão ser libertos. Os que estiverem perdidos vão encontrar com a salvação. Aqueles que estiverem angustiados vão ser libertos da angústia, né? Que Deus possa abençoar. Os que estão nas drogas, no alcoolismo, na jogatina, na prostituição, no adultério, que Deus possa libertar, né? Então, eu creio que os nossos ouvintes já estão aí com a escritura aberta em São Mateus 15, verso 21 ao 28.
E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que ali, uma mulher cananeia, que ela saíra das cercanias, e ela clamou para Jesus, dizendo, para o Senhor, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim e da minha filha, que está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, de Jesus, rogou dizendo: despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu e disse: eu não fui enviado, senão para aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, e dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Mas ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, que seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Senhor, ajuda-me, tenha misericórdia desse homem indigno mais que eu conheço aqui nessa terra, Pai. Que o Senhor possa me perdoar os meus pecados, minhas transgressões, e ajuda aqueles que vão ouvir a sua palavra, que eles possam receber de bom agrado, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós queremos falar um pouquinho sobre humildade, porque a palavra humildade, ela está assim, bastante extinta, tanto ela como a fé. Nós encontramos aqui no livro de São Lucas que a fé, ela está assim, já bastante extinta, né? O povo hoje está cada dia mais com entretenimento. O povo não está querendo mais a verdade. E o povo não quer mais ser humilde. Mas uma coisa eu digo: se você não tiver humildade, você nunca chegará ali no céu. Você pode encontrar no livro de São Mateus, no capítulo 11, verso 28, que Jesus, ele deu essa mensagem, não é para apenas nós ouvir, ficar só na mente, não. Aqui em São Mateus 11, verso 28, 29, melhor dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, você tem que ser humilde, de coração, não é de lábios não, né? Tem muitas pessoas que pensam que ser humilde é de lábios. O que tem de gente cínico, pessoas com humildade falsa, porque quando Jesus aqui estava na terra, ele tinha lá 12 discípulos.
E um deles, que todo mundo já viu a história, né? De Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele tinha uma aparência tão grande de humilde. E ali tinha um outro chamado Pedro, né? Pedro era um homem que... nervoso. Ele tinha o seu nervo na flor da pele. Mas Pedro não era falso. Agora o Judas Iscariote, ele era tão... Ele só não enganou Jesus Cristo com a humildade dele. Mas o que nós vimos aqui, irmão, nós também temos aprendido que Jesus Cristo, ele adquiriu aquele caráter que ele teve, foi por causa do sofrimento. Tem muitas horas que o sofrimento, ele é bom na vida da gente. Ele é bom na vida da gente. Vai você ter um espírito moderado, ter paciência. Aqui, no livro de próprio São Mateus, vocês vão encontrar que Jesus Cristo, ele nunca gostou de pessoas exaltadas. Hoje eu vejo aí no cenário, né? Tem pessoas que, se ele não tem nada, nenhum cargo na igreja, ele tem uma vida diferente, ele é humilde, anda ali cabisbaixo. Mas quando ele adquire um carguinho, aí sim, aí ele muda tudo. Aqui, no livro de São Mateus 23:11, Jesus disse: porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que diz a si mesmo quiser se exaltar, vai ser humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Agora, a palavra humilhar não é você. Isso daí você tem de propriedade para falar: nossa, eu fui para aquela igreja lá, o pastor me humilhou. Aí eu fui para aquela outra lá, para B, e chegou lá, o pastor me humilhou do pé às cabeças. Isso daí não é humilhar-se. Isso daí é você ser humilhado. Porque a palavra humilhar é andar em humildade de coração. Por quê que Jesus Cristo, ele, quando veio aqui na terra, porque os religiosos, as religiões lá do dia de Jesus, fariseus, saduceus, herodianos, os libertinos, eles liam lá os pergaminhos e na concepção dos dogmas, dos credos, dos preceitos deles, que um dia o Messias viria e ele, então, eles esperavam assim, que esse Messias viesse de acordo com o que eles tinham aprendido. Eles pensavam que esse Messias desceria lá do céu, uma escada margíria, e ele ia lá pro palácio do Anás e do Caifás. Mas não. Ele estava lá numa manjedoura, e ali só os pastores foram os primeiros a chegar. Tem um ensinamento aí fictício, que foi os 3 magos que foram encontrar com Jesus quando ele nasceu. É um ensinamento falso. Esse ensinamento falso, ele um dia vai ter um preço, porque
os pastores que foram lá. E lá então eles encontraram Jesus ali, enrolado naqueles bacheiros, daqueles pelegos de animais, né? E quando você é humilde, você é humilde na presença de todos. Tem pessoas que, quando ele está na presença de um grandão, assim, financeiramente, ou é uma estrela de Hollywood, ou ele é um grande homem na terra, aí ele é humilde. Mas não, você tem que ser humilde na presença de todos. Que nem nós encontramos aqui, que essa mulher cananeia, coitada, ela tinha uma filha, quem sabe seria a única filha. E essa pobre mulher, com a sua filha, com esse problema de demônio, ela sabia que Jesus poderia solucionar o problema dela. E você tem que saber também que Jesus Cristo, ele não está aqui hoje na terra numa forma de físico, numa forma corporal, mas ele está na forma do Espírito. Então, ele quer resolver o teu problema. E você tem que se humilhar se você quiser ser beneficiado com as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Então essa mulher aqui, vocês aí, teólogos que talvez não sabem, né? PhD, LLD, tudo mais. Ela não poderia chamar Jesus de filho de Davi, porque ela não é uma mulher judia. Então, Jesus não respondeu nada para ela. E os seus discípulos falaram: despede essa mulher. Ela vem que nem uma louca gritando atrás de nós, direto, constantemente. Despede ela, Senhor. Quantos hoje está assim, né? Hoje tem pastores. Hoje tem apóstolo. Tem bispo. E tantas coisas mais. Quer se ver livre de certos membros da igreja. Eu creio que estou falando no assim diz o Senhor. Tem pessoas hoje que, se um membro sair da igreja, se é um membro pobre, que não tem aparência, não tem algo assim que oferece para a igreja, se ele sumir daquela congregação, o líder daquela igreja dá glórias a Deus. Mas Jesus Cristo, ele falou: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher, ela se humilhou na presença do Senhor. Ela não importou com que ela foi chamada de cachorrinhos. Porque hoje, você ser aí aclamado com um grande personal da sociedade, de uma igreja, é muito bom, é muito glorioso. Mas quando você é chamado do que essa mulher aqui foi chamada de cachorrinho, ela diz: sim, Senhor. Mas também, o Senhor, os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus Cristo, ele valorizou aquela humildade. Tem muitos hoje aí que estão sua igreja lotada, hiperlotada, aviões, jetilex, casa em mansão em condomínio rico, dinheiro nos paraísos fiscais, mas não tem humildade. E Jesus Cristo, ele não está se importando com esse tipo de gente. E ele viu que essa mulher, ela se humilhou. E ele falou: ó, mulher, a sua fé foi muito grande. Seja feito para contigo como tu deseja. Então, meu irmão,
nós encontramos que o apóstolo Tiago também, ele aqui chegou a dizer que a nossa humildade é algo importante na nossa vida. Aqui também o apóstolo São Pedro, depois vou botar lá no livro de Tiago, aqui no capítulo 5 de 1 Pedro, o apóstolo São Pedro diz assim: humilhai-vos. Agora não é ser humilhado não, tá? Capítulo 5 de 1 Pedro, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo algum você se exalte. Hoje, as igrejas estão lotadas de homens exaltados. Homens querendo parecer ser Deus dos púlpitos, vivendo uma vida de trapaça, uma vida errada, e querendo ainda ser alguma coisa na vida. Aqui, no capítulo 4 de Tiago, veja bem, nós vamos ver que como é maravilhoso isso. Capítulo 4 de Tiago, que nós devemos ter em nós a humildade, porque com a humildade você mostra que você tem o Espírito Santo dentro de você, que nem nós encontramos que aqui em Tiago 4, verso 8. Chegai-vos, porém, a Deus, e Ele se chega. Se você é exaltado, Deus quer distância de você, homem. Deus não quer ninguém exaltado nessa terra aqui. Ele não era exaltado. Quem se aproximou dele quando ele esteve aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo? Era Deus em Jesus. Eram as prostitutas, eram os mendigos, eram os pobres, os leprosos. Aqui, ó, chegai-vos a Deus, e Ele também chegará para vocês. Limpa as vossas mãos, pecadores, de vós duplo ânimo. Eita misericórdia, hein? Tem gente nas igrejas aí, pregador, que tá com ânimo duplo, de exaltado. Purifica os vossos corações, senti as vossas misérias. O que acontece hoje? Os púlpitos carregados de homens indignos, fazendo cada coisa terrível, e não está lamentando as suas misérias. Chorai-vos e convertei o vosso riso em pranto, e humilhai-vos perante o Senhor, que Ele te vos exaltará. Nós temos uma história que o profeta William Marion Branham, que veio no espírito e virtude do profeta Elias, ele conta uma história que ele estava na sua casa, ele tinha um escritório na casa dele, e a esposa dele tinha saído com os filhos, né, fazer compra, e ali, então, apareceu uma garotinha, quem sabe aí de uns 8 a 10 anos, uma mocinha de olhos azuis, cabelinho loiro. E lá nos Estados Unidos, bom, não sei hoje, mas antigamente as casas não tinham esses muros que né. Hoje as nossas casas hoje é que nem uma cadeia. Mas lá não era assim, era muro baixo, muro de 1 metro e pouquinho, 1,5 metros de altura. Então essa menininha chegou, bateu palma. Aí o profeta deu uma olhada pela janela e ele não viu ninguém, que a menininha era pequenininha, mais baixa do que o muro. Ele foi e se sentou de novo. Passando mais um minutinho, a menininha bateu palma de novo. E então ele foi lá, né? Chegou lá, foi lá ver o que a menininha queria.
Mas não é possível, alguém tá batendo palma. Ela chegou e falou assim: irmão Brana, aqui ó, um cartão da minha parte. E o pai dele era aleijado, cadeirante. Falou: irmão Brana, aqui ó, um cartão da minha parte e da parte do meu pai. Que humildade dessa menininha, né? E o irmão Brana pegou aquele cartão, justamente era o mês de abril. Mês de abril é quando acontece as comemorações da Sexta-feira da Paixão. E o profeta pegou aquele cartão e ele leu lá: ao nascer do sol. Eu tô falando com propriedade. Conheço pregador nessa cidade que se teve o prazer, o bel prazer de me humilhar, hoje estão por aí vivendo uma vida terrível, que a pior coisa que tem é você querer ser santo. Se você não é santo, então não fala que você é santo. E eu estou falando, se fosse um outro, quando a menininha foi embora, ele poderia pensar: ah, eu quero saber de dar atenção para essa menina. Essa menina, não sei nem de onde ela é, quem sabe ela mora aí numa periferia. Mas não, o profeta pegou lá e ele leu lá: ao nascer do sol. E ali ele tirou uma linda e grande mensagem: a ressurreição de Jesus Cristo. Foi quando teve um duplo solar. No dia que Jesus Cristo ressuscitou, foi quando teve um duplo solar. E você sabe, a nossa vitória não foi porque Cristo morreu na cruz, foi por causa da ressurreição. Que se ele não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos tido a nossa vitória. Que nem eu estou falando a respeito de humildade. O profeta William Brana, hoje eu não sei como é que está lá o país, né? Que tudo muda. E lá nos Estados Unidos tinha um campeonato de caça. E lá, então, o profeta ele gostava de caçar. Aqui nós conhecemos como o veado, né? A corça. Mas lá é o alce, aqueles animais gigantes, né? Parecendo o veado de hoje do nosso país. Aí, o profeta tinha tido informação que aquele que levasse a caça mais grande ia ganhar um rifle de boa marca, de bom calibre. E tinha um abençoado, um precioso irmão que estava junto com o profeta, e ele então falou: irmão Brana, vamos pra lá, irmão Brana. Eu tenho certeza que ninguém tem uma caça melhor que a sua. O senhor vai ganhar aquele rifle. E o profeta já tinha um rifle já. Para aquele que ele queria. Se o coitado lá que estava lutando para ganhar aquele rifle, o irmão Brana falou: não, deixa ele. Eu quero ver ele ganhar. Aí quando o irmão Brana chegou lá, no lugar onde estava tendo lá o juramento, o rapaz tinha ganhado. Mas não porque a caça dele era maior, porque o irmão Brana deu a oportunidade. Eu estou cansado de ouvir pessoas falar. O apóstolo São Paulo chega a dizer: considerai-vos uns aos outros superior. Eu quero ver aqui na terra qual grandalhão comedor de arroz com feijão que quer ver alguém se destacar. Quer nada. Entra um demônio na vida daquela pessoa que ele não quer ver o bem-estar de qualquer pessoa, não. Paulo disse que nós devemos considerar um aos outros superior. Mas isso daí ninguém acontece. Para nós terminarmos, aqui no livro de Eclesiástico, Salomão, né, que foi um grande homem sábio, né, exceto Jesus Cristo, ele foi o único. E Eclesiástico, capítulo 9, 14. E houve
em uma pequena cidade em que havia poucos homens. Mas veio contra ela, aquela cidade, um grande rei e cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. Mas vivia naquela cidade, nela, um sábio pobre, e ele livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Mas ninguém se lembrava daquele homem. Quando você vê uma pessoa humilde, ninguém se lembra dele. Eu falo com propriedade. Eu estou vendo dentro da minha igreja, tabernáculo, semeadores da palavra. Eu estou vendo muitos patinando, muitos lá fazendo chacota, achando que é tudo na vida. Não é assim não, gente. Você quer ir morar no céu, você tem que ser humilde. Porque vocês sabem que lá no céu não vai ter lugar para o maior. Aqui na terra, quando Jesus esteve aqui na terra, estavam os discípulos um dia disputando entre si. Não, o maior vai ser eu, o maior vai ser eu. E Jesus Cristo, quando chegou ali, naquela rodinha de exaltados, né? Que hoje só exaltado. Jesus chegou e falou assim: o que está acontecendo? Não, o maior vai ser eu, o maior vai ser eu. Jesus falou assim: vem cá, gurizinho. Chamou um menininho lá, olhou no meio deles, falou assim: quem é que quer se tornar um menino desse? Eu? Tá louco, senhor? Que pergunta? Desculpa, que pergunta sem cabeça, sem fundamento? Quem quer ser uma criança? Eu quero ser daqui pra cima, não daqui pra baixo. Ah, é? Ninguém quer ser uma criança? Por que uma criança? Você pode ver, o natural tipifica o espiritual. Se uma criança faz um mal, uma arte dentro da sua casa, seu filho, sua filha, você dá um corretivo nele, daí uma meia hora, uma hora, você chega a ele para te dar um abraço, ele te dá um abraço. Ele perdoa. Ele não tem maldade no coraçãozinho dele. Quando eu vejo as criancinhas cantando, os coitados soltam a garganta no máximo. Não é pra ter glamour na igreja. Os coitadinhos não sabem nem o que é glamour, não sabem o que é estado. Mas o infeliz, os infelizes, vamos falar lá, os infelizes, quando é convidado, agora não é nem mais para cantar, é o show gospel. Vão lá, quer 100 mil, 200 mil, para soltar aquela garganta. Não passa de um miserável. Aí Jesus, ninguém quer ser uma criança, não. Lá no céu, só vai chegar lá quem for se tornar uma criança. Que Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado e que Deus nos abençoe. E volte nos ouvir, assim na próxima apresentação, com fé no Filho de Deus, a fé que há de vencer o mundo. Amém.